A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, eu vou ler em 2 Samuel, no capítulo 13, 14 e 15. Aminon ama a Tamar e comete incesto. E aconteceu depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a, e angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem. E parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tu, de manhã em manhã, tanto emagreces, sendo filho do rei? Não mo farás saber a mim. Então lhes disse Aminon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente, e quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fugiu-se, doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Mandou então Davi à casa de Tamar, dizendo: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado, e tomou massa, e amassou, e fez bolo diante dos seus olhos, e cozeu os bolos, e tomou a assadeira, e os tirou diante dele. Porém, ele recusou a comer. E disse a Aminon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Aminon a Tamar: traz a comida à câmara, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizeram, e os trouxeram a Aminon, seu irmão, à câmara. E chegando-los para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém ela lhe disse: não, irmão meu, não me oforces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negarás a ti. Porém ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois Aminon aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que aborrecia do que o amor com que amara. E disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos. E chamou o seu moço que a servia e disse: deita a esta fora e fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitíssimas cores, porque assim se vestia as filhas virgens do rei, com capas, e seu criado a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça, e foi-se andando, clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, meu irmão, contigo? Ora, pois, irmã minha, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se acendeu em ira,
Porém Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem, porque Absalão aborrecia a Aminon por ter forçado a Tamar sua irmã. Absalão mata Aminon. E aconteceu que, passando 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Razon, que está junto de Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E veio Absalão ao rei e disse: Eis que teu servo tem tosqueadores. Peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesado, e instou com ele. Porém ele não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: Quando não deixar ir conosco Aminon, meu irmão? Porém o rei lhe disse: Para que iria contigo? E estando Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Tomai sentido quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: Feri Aminon, então o matareis. Não temais, porventura não sou eu quem vô-lo ordenou? Esforçai-vos e sedes valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram, cada um no seu mulo, e fugiram. E aconteceu que, estando ele ainda no caminho, veio a nova a Davi, de que se dizia: Absalão feriu a todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e rasgou as suas vestes, e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com vestes rotas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não diga, ó meu senhor, que mataram todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Aminon. Porque assim tinha o resolvido fazer Absalão desde o dia em que ele forçou a Tamar sua irmã. Não se lhes meta, pois, agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo: Morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. E Absalão fugiu, e o jovem que estava de guarda levantou os seus olhos e olhou, e eis que muitos povos vinham pelo caminho por detrás dele, pela banda do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra do teu servo. Assim sucedeu. E aconteceu que, quando acabou de falar, os filhos do rei vieram e levantaram a sua voz e choraram. E também o rei e todos os seus servos choraram com muito grande choro. Absalão foge para Talmai e depois volta para Jerusalém. Assim Absalão fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi trouxe dó por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Gesur, e esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei era inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa, e tomou de lá uma mulher sábia, e disse-lhe: Ora, finge que está de luto, veste de luto, e não te unja com óleo, e seja como uma mulher que já muitos dias está de luto por algum morto. E entra ao rei e fala-lhe conforme esta palavra. E Joabe lhe pôs a palavra na boca. E a mulher tecoita falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: Salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: Que tens? E disse ela: Na verdade que sou uma mulher viúva, e morreu meu marido. Tenho, pois, a tua serva 2 filhos, e ambos estes brigaram no campo, e não houve quem os apartasse. Assim um feriu ao outro e o matou. E eis que toda a linhagem se levantaram contra a tua serva e disseram: Dai-nos aquele que feriu seu irmão, para que o matemos por causa da vida do seu irmão.
a quem matou, e para que destruamos também o herdeiro. Assim apegarão a brasas que me ficou, de sorte. Assim apagarão as brasas que me ficou, de sorte que não deixaram a meu marido nome, nem resto sobre a terra. E disse o rei à mulher: vai para a tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher Tecoita ao rei: a injustiça, ó rei, meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei e o seu trono fiquem inculpáveis. E disse o rei: quem fala contra ti? Traz-me a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela: ora, lembra-se, ó rei, do Senhor teu Deus, para que os vingadores dos sangues se não multipliquem, e deitar-nos a perder, e não destrua meu filho. Então disse ele: vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum dos cabelos do teu filho. Então disse a mulher: peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei meu senhor. E disse ele: fala. E disse a mulher: por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desenterrado, porque certamente morreremos e seremos como água derramadas na terra, que não se ajunta mais. Deus, pois, lhes não tirará a vida, mas ideará pensamentos, para que se não desterre deles o seu desenterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva: falarei, pois, ao rei. Porventura fará o rei segundo a palavra da tua serva, porque o rei ouvirá para livrar sua serva da mão do homem, que intenta destruir juntamente a mim e a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: seja agora a palavra do rei meu senhor para descanso, porque como um anjo de Deus, assim é o rei meu senhor, para ouvir bem e o mal, e o Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher: ora, fale ao rei meu senhor. E disse o rei: não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? E respondeu a mulher e disse: vive a tua alma, ó rei meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei meu senhor tem dito, porque Joabe teu servo é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas estas palavras, para que eu virasse a forma deste negócio. Joabe teu servo fez isso, porém sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: eis que fiz isto, vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra e se inclinou e agradeceu ao rei e disse: hoje conheceu o teu servo que achei graça aos teus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. E levantou-se, pois, Joabe e foi a Gesur, e trouxe Absalão a Jerusalém, e disse o rei: torne para sua casa, e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa, e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão, desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. E quando tosquiava a sua cabeça, e sucedia que ao fim de cada ano a tosquiava, porquanto muito lhe pesava, e por isso tosquiava. Pesava o cabelo da sua cabeça 200 siclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos,
e uma filha, cujo nome era Tamar. E esta era mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar Joabe para enviar ao rei, porém não quis vir a ele. E enviou ainda 2ª vez, e contudo não quis vir. Então disse aos seus servos: Verdes ali o pedaço do campo de Joabe pegado ao meu. Tem cevada nele, ide e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço do campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em sua casa e disse-lhe: Por que puseram os teus servos fogo ao meu pedaço do campo, que é meu? E disse Absalão a Joabe: Eis que enviei a ti, dizendo: Vem cá, para que te envies ao rei, e diz-lhe para que vim de Jessu. Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Então entrou Joabe ao rei, assim lhe disse. Então chamou Absalão, e ele entrou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei, e o rei beijou Absalão. A rebelião de Absalão e a fuga de Davi. E aconteceu depois disto, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava uma banda do caminho da porta. E sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, chamava Absalão a si e lhes dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De uma das tribos de Israel, é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todos os homens que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu, pois, que ao cabo de 40 anos que Absalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor, porque morando eu em Jessu, na Síria, votou o teu servo um voto, dizendo: Se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: Vai em paz. E levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som das trompetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabia daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o genolita, do conselho de Davi, à sua cidade de Gilo, estando ele sacrificando os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: O coração de cada um em Israel segue Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele, e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio da espada. Então os servos do rei disseram ao rei: Eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé, e deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé
pararam no lugar distante, e todos os servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os geteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, e caminhava diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás a teu lugar. Ontem viestes, e te levaria eu hoje conosco a caminhar, pois forças me é ir aonde quer que pude ir. Volta, pois, e torna a levar a teus irmãos contigo com beneficente fidelidade. E respondeu, porém, Itai ao rei, e disse: vive o Senhor, e vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servo. Então Davi disse a Itai: vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que havia com ele. E toda a terra chorava, grande vozes, passando todo o povo também. O rei passou o ribeiro de Cedrom, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. E eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca do concerto de Deus, e puseram ali a arca de Deus. E subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade, e se achar eu graça aos seus olhos, aos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se, porém, disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. E disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: não és tu porventura o vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos filhos, Ahimaás teu filho, e Jonatas, filhos de Abiatar. Olhai, que me demorarei nas campinas do deserto, até que tenha novas vossa. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus, e ficaram ali. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subia chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com a veste rasgada e terra sobre a cabeça. E disse-lhes Davi: se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes, servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. E não estão ali contigo Zadok e Abiatar, sacerdote? E será que todas as coisas que ouvires da casa do rei fará saber a Zadok e a Abiatar, sacerdote? E eis que estão também ali com eles seus dois filhos, Ahimaás, filhos de Zadok, e Jonatas, filhos de Abiatar. Pela mão deles aviso me mandareis de todas as coisas que ouvirdes. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.